Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Estamos aí praticamente no penúltimo dia da semana, né? Sábado normalmente é o último dia da semana. Hoje é sexta-feira e a mensagem de hoje tem a ver aí com os 144 mil que a gente falou ontem, mas hoje a gente vai falar da grande multidão. E uma das perguntas que sempre vem, né? A grande multidão faz parte dos 144 mil, os 144 mil faz parte da grande multidão, são dois grupos diferentes, distintos, ou um está inserido no outro, ou é a mesma coisa. Está falando aquilo ali, mas depois ele está vendo a mesma coisa e ele falou com outro nome. Percebe que são três coisas distintas. Primeiro, podem ser dois grupos diferentes, né? Normalmente as perguntas, né, surgem. A outra é que um está inserido no outro, que os 144 mil estão inseridos dentro da grande multidão, e que é o mesmo povo. Ora, João viu 144 mil, mas depois ele vê a grande multidão, mas é o mesmo povo. E aí? Hoje nós vamos estudar isso um pouquinho para saber. São os versos, é o capítulo 7 de Apocalipse, dos versos 7 ao 17. A gente vai ver ali como Deus é poderoso, como Jesus é bondoso conosco. Eu convido você também a orar, né? Nós vamos orar pedindo a Deus sabedoria. Espero que o seu dia hoje seja um dia abençoado pelo Senhor, tá bom? Vamos orar? Bondoso Deus, Pai querido, nós vamos aprender mais um pouquinho sobre o povo do Senhor. Ontem aprendemos sobre 144 mil. Eles estarão pregando as últimas mensagens, as mensagens mais importantes a este mundo. A gente sabe que nem todos que estão pregando as três mensagens angélicas são os 144 mil, mas todos eles pregarão as três mensagens angélicas. Então, independente se estaremos entre os 144 mil ou não estaremos, Senhor, nos ajude a pregar essas três mensagens. Agora nos ajude a compreender sobre a grande multidão. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando a gente vê o livro de Apocalipse, a gente vê, né, ele segurando os 144 mil aí até marcarem, até selarmos no verso 3, na fonte os servos de Deus. E no capítulo 14, só para a gente relembrar, no capítulo 14, verso 3 também entoava um cântico do Cordeiro. Eu já disse que aqui os 144 mil estão no céu. No contexto do capítulo 7, ainda estão na terra, ou o contexto é a terra, tá bom? Mesmo que João não estivesse na terra, ou vendo na terra, o contexto é a terra, e aqui já é no Monte Sião. Então, ó, entoava um novo cântico, no capítulo 14, diante dos quatro seres viventes, diante dos anciãos. E ninguém podia entender o cântico, senão os 144 mil, que foram comprados da terra. Então, eles foram comprados da terra. Então, são esses que estão vivos, foram comprados. Eles não passaram pela morte. Todos, de maneira geral, com o sangue do Cordeiro, foram comprados pelo Senhor, mas nem todos vão para o céu. Este é um grupo que estará lá no céu e enfrentou uma coisa especial. Estarão vivos nas últimas pragas, então estarão na grande tribulação também, tá bom? Passarão por aquela tribulação de Daniel, quando Daniel diz que Miguel se levanta e haverá um tempo de angústia como nunca houve. E aí, queridos, vem o verso 9. Eu até traduzi o verso 9 e o verso 15 bem no original, porque diz assim, ó, depois destas coisas vi e eis uma grande multidão. Quando você lê isso, depois dessas coisas, que coisas? Dos 144 mil. Ele tá explicando. Ó, o verso 1, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra. Eu já expliquei sobre isso, diante dos quatro ventos, que são os quatro pontos cardeais. E veio um anjo subindo do sol nascente, dizendo para selar na fronte.
Os 144 mil, ponto. Aí fala 12 mil de tribo tal, tribo isso, tribo aquilo. Quando chega no verso 9 diz, depois dessas coisas. No original é depois destes. Destes quem? Os 144 mil. Se é depois destes, vem a pergunta e a resposta, né? É o mesmo povo? Eu não consigo entender como o mesmo povo. Por que, que não é o mesmo povo? Porque depois destes. Imagine João tendo uma visão, ele está vendo um povo. Aí agora ele passa a ver um outro povo. Então, depois destes, eu vi um povo. Que povo é este? Essa expressão vi e eis uma grande multidão, no original é veja, olhe, repare. São essas três palavras juntas, sabe? Com pontos de exclamação. Então, olha só, imagine, João está olhando uma grande multidão. Perdão, está vendo os 144 mil. Está vendo o anjo mandando selar. De repente, alguém chama a atenção dele, dizendo: Ei, veja, olhe, repare. Aí ele passa a olhar. Aí ele vê uma grande multidão. Literalmente, uma numerosa multidão. Aí ele diz assim: depois que ele reparou, ele percebeu com os olhos. Aí está aí, o eu vi uma grande multidão, uma numerosa multidão, que ninguém podia enumerar. No original é que ninguém era capaz, que ninguém é competente para numerar. Só Deus é competente, né? De cada, no original, de cada etnia, família, tribo, nação e língua, ou seja, do menor para o maior. Família, né? Minha família, etnia, tribo, já é mais do que a família, nação, e aí língua. A língua portuguesa, são várias nações que falam, não é só uma, não é só o Brasil, por exemplo. Então ele foi vendo de cada um, com cada particularidade, com cada familiaridade, e fazendo ficar, o Senhor fazendo ficar de pé diante do trono e na presença de um cordeirinho. No original está um cordeirinho, mas traduzido por cordeiro. Essa expressão é uma expressão de carinho, não querendo diminuir o nosso Salvador ou diminuir a Jesus Cristo, mas é uma expressão de carinho. Porque esta grande multidão está diante do trono, ficando em pé diante do trono, do cordeirinho, daquele que a gente tem carinho, com vestimentas de estolas, aí está assim, vestidos de vestiduras brancas, com vestimentos e é uma estola, é aquela roupa que é fechada aqui, como se fosse uma bata e vai até embaixo, usadas por reis, sacerdotes e pessoas de posição. Não importa se a gente tem posição aqui, se a gente é rei, sacerdote eu sou, mas talvez você não seja, mas não importa se a gente não é aqui. Lá no céu, nós temos posição diante de Deus. E essa expressão branca é brilhante de brancura, chega a ser luminoso ou ofuscante. A glória de Deus bate no branco, aí ilumina mais ainda, né? Segurando nas mãos palmeiras, ou, de maneira especial, os ramos das palmeiras. Você consegue imaginar essa cena? A cena dos salvos, a cena dos vitoriosos. Mas então, os 144 mil não são salvos? São, estarão salvos, não passaram pela morte. Mas aquele ali é um outro grupo que estará lá também. Note que às vezes as pessoas querem se pegam a detalhes. Dos 144 mil, diz assim, no verso 14, no capítulo 14,
verso. Deixa eu ler para você. Capítulo 14, verso 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos, e estes são seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Foram redimidos dentre os homens. Primícias para Deus, ou seja, os principais, foram redimidos dentre os homens. Então, eles não morreram, foram redimidos e eles vão para onde quer que vá. E esse é o problema. Muitas vezes a gente acha que Deus faz acepção como nós fazemos. Ou seja, a gente está lá no céu, mas vai ter um grupo que vai andar com Jesus para tudo quanto é lugar. Eu quero estar lá, eu quero estar nesse grupo. Só que a Bíblia está descrevendo agora a visão da grande multidão, e o da grande multidão estão todos diante do trono do Cordeiro, com as palmas na mão, com resultado de vitória, sabe? Isso aí é um sinal de vitória e de comemoração. Estão ali, diante do trono. Um grupo acompanha o Senhor. O outro, por onde quer que ele vá, o outro fica com o Senhor. Parece redundante, né? O que eu quero que vocês entendam é que realmente os dois grupos vão estar sempre com o Senhor, porque olha só o que diz no verso 15. Razão porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário. Um acompanha Jesus por onde quer que for. Eu te pergunto, Jesus não vai entrar no santuário dele? Deve entrar. E aquele povo vai poder entrar? Vai entrar. O outro grupo ministra no santuário. A grande multidão vai ministrar dentro do santuário. Está ali. E aí, quem é melhor do que o outro? Não tem. Sabe, às vezes as pessoas dão muita ênfase, não, porque o 144 mil é a tropa de Deus, o povo de Deus de elite. Tudo bem. Eu acredito que os 144 mil estarão lá junto, mas o povo, o que ministra, vão ter um grupo, uma grande multidão que vai ministrar, servir ao Senhor no santuário, dentro do santuário. Não, mas a cidade santa é o santuário. Verdade, acredito. A Bíblia diz: vi a cidade santa. Nela não vi santuário, porque Deus estava ali, então a cidade santa. Mas aqui está dizendo que vão servir. Eu quero ler mais, olha só. E esse texto do verso 9 lembra o texto de Judas, quando fala, né, ninguém podia enumerar essa grande multidão, de todas as etnias, tribos. Ele lembra os versos 24 e 25 de Judas, diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar dos tropeços e vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Não é isso aqui? Ele vai nos guardar dos tropeços. Se chegarmos no céu, vamos chegar no céu guardados dos tropeços e apresentar com exultação. Por isso, as palmas nas mãos, com alegria. Você consegue imaginar? Com alegria, diante da sua glória. Aqui está dizendo, diante do trono. Todo mundo, de todas as nações, de todas as famílias. E aqui no verso 25 diz de Judas: a único Deus e nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania antes de todas as coisas e agora, por todos os séculos. Amém. Agora no Apocalipse, e clamavam em grande voz, dizendo, verso 10, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E todos os anjos estavam em pé ao círculo, né, em forma de círculo, rodeando o trono. E os anciãos e os quatro seres viventes, ante o trono, se prostraram diante do seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém.
Louvor e glória, sabedoria, ações de graças e honra e poder e força sejam o nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém? Sabe, queridos, não parece a parte de Judas? Soberania, impérios, é tudo do Senhor. E aqui agora, os anciãos, sabe, os seres viventes, os anjos, o povo clamando em grande voz, ao Cordeiro pertence a salvação. Porque aquela palma, que pode ser uma representação nossa, se temos ela, foi porque alguém foi poderoso para nos guardar dos tropeços. Foi porque alguém salvou-nos. E quando estivermos aquele grupo diante do trono, congestionando o trono do Senhor, os anjos, todas as criaturas do céu, da terra, estarão ali. Todos os seres do universo, os mais importantes do universo, estarão dando honra, glória, poder, força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Você consegue imaginar que cena bonita? João está vendo um outro grupo, mas ele não está querendo comparar. Muito provavelmente, João está descrevendo características destes grupos, de um e de outro. A gente aqui acaba comparando. E o texto continua dizendo assim: um dos anciãos, verso 13, tomou a palavra dizendo: estes que vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? É como se ele falasse assim: João, e estes que você está vendo? Olha só. E estes que você está vendo? Porque ele viu os 144 mil. Agora ele vê a grande multidão, vê toda a cena. E alguém chama a atenção dele. Não de repreender, mas, João, e estes que estão vestidos com a estola branca, luminosa branca? Quem são, João? É uma pergunta, mas obviamente é uma pergunta de alguém que sabe da resposta, mas quer, ao perguntar, fazer com que João preste mais atenção, ou que a outra pessoa preste atenção ou medite mais. Então, o ancião, obviamente, sabia quem são, mas ele faz aquela pergunta não porque ele não sabe, mas para que João capte mais atenção, sabe? Preste mais atenção com cuidado e com carinho. Por isso que no verso 14, João responde: Senhor, o Senhor sabe. Aqui está até traduzido o Senhor como maiúsculo. Eu acho que foi um ato falho, porque não é, o ancião não é o Senhor maiúsculo. É Senhor, sim, com certeza, é Senhor. A gente não trata alguém com mais respeito de Senhor? Senhor, tudo bem? Mas não Senhor com S maiúsculo, tá? Não é o meu Jesus aqui, não é Deus. É um dos anciãos, ok? Por mais que a Bíblia chame Deus de ancião de dias, não é o contexto aqui, tá bom? Então eu acho que foi um erro de impressão, tá bom? Que tá na Bíblia, tá aí. Respondi-me, meu Senhor. Mas seria o Senhor minúsculo, porque é um dos anciãos. Tu sabes. O Senhor sabe a resposta. Então ele me diz: são estes que vêm da grande tribulação. Essa expressão grande tribulação é da grande aflição e angústia. O sentido disso é aquele que foi pressionado com firmeza, ou seja, um grupo que foi pressionado de todas as formas. Um grupo vai enfrentar os últimos momentos, ou seja, vai enfrentar a grande tribulação, as últimas pragas, a tribulação. Tem um outro que enfrentou a grande tribulação aonde? Durante a Idade Média. Eu entendo que é parte deste povo, que foi pressionado de todos os lados, pressão, 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 porque duas grandes tribulações acontecem. Jesus ele fala em Daniel, ali Miguel vai se levantar, 12:1, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve. E quando Jesus está falando em Mateus, né, daquele sermão do monte,
da perseguição, depois daqueles dias haverá tribulação, ele está falando da tribulação da Idade Média, da perseguição e da morte de milhares da Idade Média. Então, ele diz aqui: são estes, da grande multidão, eles lavaram suas vestes, aquela roupa especial, e alvejaram, embranqueceram no sangue do Cordeiro. Razão, aí eu traduzi no verso 15 também. Lembra que eu falei o verso 9 e 15? E eu já estou indo para a parte final. Eu vou ler a tradução. Através desta razão, ou por esta razão, é que estão na presença de e de um lugar ocupado no trono de Deus. Espera aí, vou ler de novo. Aqui foi escrito assim: razão porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite. Ok? No original, no sentido mais estrito, é através de ou por esta razão que estão, eles estão ali, na presença de, mas essa presença de significa diante e de um lugar ocupado do trono de Deus. Então, eles também vão se assentar no trono. É isso que o texto está querendo dizer? Sim, eles vão se assentar no trono. Por isso eles estão ali com as palmas na mão. Que trono é esse, hein? Mas, pastor, o senhor não está forçando o texto? Não. Olha só o que diz Apocalipse capítulo 3, verso 21, para a Laodiceia. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como eu venci e sentei também no trono do meu Pai. Olha só o que diz no verso 5 do capítulo 3. Ao vencedor será vestido de vestiduras brancas, e no seu nome, e no nome, né? Vamos dizer assim, de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Olha só o que Deus diz a Laodiceia. Verso 12 do capítulo 3. Ao vencedor, falhei coluna no meu santuário, no santuário de Deus, e dali jamais sairá. No capítulo 7, verso 15, razão porque se acham diante do trono de Deus. Eu disse que do trono estão assentados ali, porque servem de dia e de noite no seu santuário. Não vão sair do santuário de Deus. Não vão. Jamais vão ficar ali com o Senhor sempre. Sabe? Quando a gente começa a ler cada uma das promessas das 7 igrejas, se cumpre na vida da grande multidão. Porque olha só, através desta razão é que estão na presença de, diante de um lugar ocupado, do trono de Deus, e eles mesmos ministram. Aqui está dizendo, servem de dia e de noite, mas é ministram. Estão cumprindo um santo ofício de dia e de noite no santuário de Deus. E está sentado no trono e fixará o tabernáculo perante eles. Por isso que eles estão diante do tabernáculo também. E note, essa expressão do tabernáculo lembra o que Jesus fez. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele literalmente taberculou, se é que pode dizer essa expressão. Ele veio e montou o tabernáculo dele aqui com a pele humana, né, com a carne humana. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Esse é o termo no original. Aí agora no Apocalipse é o inverso. O Senhor agora está fazendo um tabernáculo por causa dos filhos que agora estão no céu. Deus está dando a sua natureza para a gente estar lá no céu. Jamais, eu termino dizendo, jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles sol nem ardor algum. Eles vão trabalhar para o Senhor, servir ao Senhor, mas não vão se cansar, não vão se esgotar. Não vai ser como os serviços que a gente faz aqui. E o verso 17, porque o Cordeiro se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para a fonte das águas da vida.
Se lembra do Salmo 23? Guia-me mansamente para as águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia pela vereda da justiça por amor do teu nome. Nós vamos estar lá em cima pelo amor do nome de Deus. O Senhor vai nos guiar e Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Diante daquela grande multidão que estará sentada do trono, que vai servir a Deus de dia e de noite. Como é que Deus vai estar de dia e de noite ali, se Jesus também vai estar em outros lugares indo? Eu não sei. Eu só quero dizer o seguinte, que todos vão estar sempre juntos com Jesus. Não vai haver um grupo mais especial do que o outro. A gente é que coloca. Eu quero estar no céu. Quero fazer parte dos 144 mil. E agora, lendo isso aqui, eu quero também fazer parte da grande multidão. De fato, queridos, lá no céu é que a gente vai ter o pleno conhecimento das coisas. Quer você estar lá no céu, quer você estar diante do trono, com as palmas nas mãos, louvando e dizendo digno de toda a glória. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, estamos terminando este momento. A grande multidão de todas as nações, de todas as etnias, famílias, de todas as tribos, de todos os povos, nações e línguas. Senhor, nos ajude a estarmos ali, Senhor, vendo que o Senhor foi poderoso para nos livrar dos nossos tropeços. Nos dê um bom dia na tua presença. Hoje é sexta-feira, Senhor. Nos prepare para receber o dia do Senhor. Nos ajude a entender aqueles que ainda não conseguiram entender isso também, com todo o carinho possível, Senhor. Nos dê tua paz, em nome de Jesus. Amém.